O escritório de advocacia de James estava excepcionalmente lotado naquele dia, pois vários parentes do falecido proprietário de terras rico vieram para a leitura de seu testamento. Rumores diziam que Francisco Hernandes era um homem briguento e ganancioso em sua vida. No entanto, quando o homem rico morreu de um ataque cardíaco, todos os seus parentes, próximos e distantes, decidiram aparecer de repente, esperando que o milionário sem filhos os mencionasse em seu testamento. Julgando pelos rumores, ele havia elaborado seu testamento há muito tempo. Nesse ponto, o escritório de James parecia mais uma colmeia agitada do que um escritório de advocacia real. No início, os parentes tentaram ficar calmos e falar em voz baixa, mas quando um deles levantou acidentalmente a voz, os outros rapidamente o seguiram. O advogado lançou um olhar descontente para a multidão à sua frente e tossiu suavemente para chamar sua atenção. Todos imediatamente ficaram quietos e olharam na direção de James. Silêncio, por favor, não me façam elevar a voz, pediu o homem. Os parentes do falecido acenaram com a cabeça em resposta e se prepararam para ouvir. No fundo, cada um deles acreditava que o falecido rico não havia se esquecido deles e deixou algo de valor para cada um, e apenas a esposa do falecido não esperava receber nada especial. Raquel Hernandes sabia muito bem que não poderia esperar qualquer bondade dele. Levou muito tempo para a mulher perceber que concordar em se casar com Francisco foi o maior erro de sua vida. Raquel cresceu em um orfanato e não tinha família além de Francisco. No entanto, ela se casou com ele não pelo dinheiro, mas por um motivo completamente diferente. Além disso, Raquel concordou com os termos do marido e assinou um acordo pré-nupcial que estabelecia que, em caso de divórcio, ela não receberia nenhum dinheiro do marido. Francisco sabia o que estava fazendo, afinal, este era o terceiro casamento dele. Portanto, ele não tinha ilusões quando se casou com Raquel e se comportou como sua voz interior o instigava. A diferença de idade entre Francisco e sua esposa era de 15 anos, o que parecia estranho, na melhor das hipóteses, aos olhos de outras pessoas. Na vida deles, ninguém conseguia acreditar que Raquel não havia se casado com o marido pelo dinheiro e que seus sentimentos eram realmente sinceros. Agora, de pé no escritório do advogado, Raquel captou os olhares afiados dos parentes de seu falecido marido. Todos pareciam condená-la por algo, mas ela não sabia o que. Brunete Hernandes, a mãe do falecido empresário, parecia especialmente descontente. A velha sempre desprezou sua jovem nora e nunca tentou esconder isso. Por que você queria se casar com essa órfã? Não poderia encontrar alguém melhor para ser sua esposa, ela disse uma vez ao filho. Francisco apenas sorriu em resposta e não disse uma única palavra. Quando conheceu o milionário, Raquel trabalhava como gerente em uma pequena empresa e não podia ser considerada uma boa opção, mas Francisco não se importava com isso nem um pouco. O rico homem idoso queria ter uma jovem e bonita ao seu lado, alguém para exibir para seus parceiros de negócios e também para fazê-lo sentir-se jovem novamente. Muitos pensaram que os horários irregulares de Francisco e o estresse dos negócios causaram sua morte precoce, mas a verdade era que tudo isso se devia ao álcool que Francisco consumia em quantidades impensáveis. Claro que isso não era algo que se podia dizer em público, e Raquel entendia isso muito bem. A última coisa que a mulher queria era mexer no passado e lembrar as mágoas que seu falecido marido lhe causara. Raquel foi tirada de seus pensamentos dolorosos pela voz do advogado quando ele começou a ler o testamento de Francisco. A primeira pessoa mencionada no testamento foi bastante inesperada, sua mãe, que recebeu a enorme mansão de seu filho e todas as suas empresas. Depois vieram alguns parentes distantes, a maioria dos quais Francisco só havia visto na infância. Como o milionário não tinha filhos, todos esperavam que ele tivesse deixado algo para seus parentes. Raquel iria receber a maior parte de seus ativos financeiros, mas quando o advogado anunciou que tudo que a viúva estava recebendo era uma casa em um vilarejo suburbano, todos ficaram chocados. Para dizer a verdade, Raquel ficou chocada também. Ela sabia que Francisco tinha comprado aquela casa pouco antes de sua morte de alguém como pagamento de dívida de jogo. Na melhor das hipóteses, ela poderia servir como abrigo para alguns sem-teto, na pior das hipóteses, um refúgio para ratos e outros roedores. Vendo a reação de sua nora, Brunete Hernandes sorriu com superioridade. Isso mesmo, você mendiga nojenta, isso é tudo o que você merece. Você queria colocar as mãos no dinheiro do meu filho, mas em vez disso, recebeu uma cabana no campo. Exclamou a mãe de Francisco.
Raquel ficou pálida e saiu do escritório do advogado em meio a risadinhas. Ela não queria parecer uma piada aos olhos daquelas pessoas briguentas, portanto, decidiu esquecer toda aquela família, como se fosse tudo apenas um sonho ruim. Lágrimas amargas escorriam pelo rosto da mulher, mas não lhe traziam nenhum alívio. Raquel vagou pelas ruas, alheia às outras pessoas que tentavam evitá-la deliberadamente. Claro, Raquel não esperava receber nada especial de Francisco, mas o testamento de seu marido ainda a chocou. Isso é realmente tudo o que mereço depois de 10 anos juntos? Um lugar caindo aos pedaços em uma pequena cidade Deus sabe onde, pensou amargamente. Uma semana passou, durante a qual Raquel se acalmou um pouco e se recompôs. A primeira ideia de Raquel foi desistir da herança que Francisco deixou para ela, como se estivessem debochando dela. Mas depois ela pesou todos os prós e contras e decidiu, pelo menos, dar uma olhada na casa com seus próprios olhos. Dizer que o prédio parecia desorganizado seria um grande eufemismo. As paredes cobertas de era, as telhas queimadas no telhado e a chaminé inclinada para um lado causaram uma impressão muito triste na mulher. As janelas da casa tinham sido fechadas há muito tempo, e não havia campainha ou mesmo uma maçaneta na porta. Depois de abrir a porta com a chave que recebeu do advogado, Raquel torceu o nariz descontente. Escuridão e desolação reinavam dentro da casa. Havia teias de aranha por toda parte e o chão estava coberto com uma grossa camada de poeira. Sim, limpar tudo aquilo levaria pelo menos uma semana, Raquel pensou tristemente, movendo-se de quarto em quarto. A mulher circulou toda a casa e depois parou na frente de uma porta discreta que levava ao porão. Eu fico me perguntando o que tem lá embaixo, Raquel pensou. O mais interessante é que a mulher não conseguia entender exatamente por que decidiu ir ao porão. Era como se alguma força invisível a empurrasse. Ao fazer essa decisão aparentemente imprudente, tendo cuidadosamente empurrado a porta, Raquel viu escadas de madeira cambaleantes que a encheram de apreensão com sua aparência. A mulher tateou com a mão procurando um interruptor na parede, e um feixe de luz amarela imediatamente iluminou o túnel estreito que descia. Cuidadosamente, Raquel esperava todo tipo de coisa acontecer, como o colapso dos degraus podres ou encontrar ratos lá embaixo, mas quando a corajosa pesquisadora finalmente chegou ao porão, tudo o que encontrou foi uma grande decepção. Não havia nada misterioso lá embaixo, apenas uma sala suja e vazia. Raquel suspirou de decepção e estava prestes a voltar quando notou uma cama no canto distante do porão. Havia também uma cadeira cambaleante e uma pequena mesa de cabeceira ao lado. O que diabos é isso? Raquel pensou, e ao se aproximar, notou que havia uma colcha amassada e um colchão na cama. A mulher ficou ainda mais desconfiada, mas quando empurrou a cama de lado, viu algo muito estranho. Havia uma inscrição na parede feita em giz que dizia: "Eu estou sendo mantido aqui ilegalmente, ligue para meu pai", seguido por um número. Ao ler a inscrição, Raquel pensou sobre isso. Por um lado, ela queria ligar para o número, mas por outro lado, ela estava se sentindo muito ansiosa e aterrorizada com isso. A mulher sentia que no momento em que ligasse para o número, algo irreparável aconteceria. Ao mesmo tempo, Raquel tinha certeza de que Francisco nunca desceu até o porão e que ele talvez nem tenha estado nesta casa. Seu falecido marido era muito preguiçoso para explorar casas abandonadas, mesmo se as recebesse como pagamento de uma dívida. Tendo decidido se proteger no caso de algo imprevisível acontecer, Raquel elaborou um plano inteligente de ação. A primeira coisa que ela fez foi ligar para a polícia e contar sobre sua descoberta estranha. Depois, Raquel entrou em contato com o pai do capturado, que acabou sendo um empresário bem-sucedido chamado Ronnie Johnson. Seu filho de 30 anos havia sido capturado 6 meses antes. Levi não retornou para casa após seu treino de tênis e uma busca em grande escala pelo homem desaparecido foi mal sucedida. Durante todo esse tempo, o empresário estava fora de si de preocupação por seu filho, e foi somente graças à atenção de Raquel que Ronnie Johnson teve uma pista que poderia ajudá-lo a encontrar seu filho. Tendo aprendido o nome do antigo proprietário da casa, a polícia rapidamente encontrou o sequestrador e o filho do empresário. Descobriu-se que o ex-parceiro de Ronnie, que havia sentido inveja de seu companheiro mais bem-sucedido por muito tempo, um dia tiveram uma briga tão ruim que os homens até decidiram encerrar sua parceria. Empurrado para fora dos negócios, Anthony Brooks nutria rancor contra seu ex-parceiro e decidiu descontar sua raiva no filho de Ronnie.
Tendo atraído Levi para a casa de sua avó falecida, Anthony enganou o jovem a descer para o porão, que ele então transformou em uma prisão para o rapaz. Levi passou vários meses naquele porão e só depois que Anthony perdeu a casa para Francisco Hernandes que Levi foi levado para outro local. Durante o interrogatório, Anthony confessou rapidamente e revelou o paradeiro atual de Levi. Durante o tempo em que esteve cativo, o jovem perdeu 15 quilos e estava muito pálido. Os psiquiatras que examinaram Anthony chegaram à conclusão unânime de que ele era mentalmente instável e um perigo para a sociedade. Agora, o sequestrador aguardava tratamento compulsório em uma clínica psiquiátrica. Obrigado. Nunca vou ser capaz de retribuir o que você fez, disse Ronnie Johnson com lágrimas nos olhos. Raquel sorriu em resposta e imediatamente correu para mudar o assunto da conversa. Uma semana atrás, a jovem viúva odiava aquela casa velha, mas depois que ela ajudou a restaurar a justiça e libertar um jovem legal, ela olhava para ela com um conjunto completamente diferente de olhos. Ela não estava mais sentindo raiva de Francisco, é claro, quando ele aceitou a casa como pagamento por uma dívida de jogo. O empresário não poderia ter sabido quais segredos terríveis estavam guardados dentro de suas paredes. Cerca de uma semana após o seu resgate miraculoso, Levi foi ver Raquel segurando um buquê de deslumbrantes rosas brancas em suas mãos. O jovem entregou-as para sua salvadora e eles começaram a conversar, sentindo uma forte simpatia mútua um pelo outro. Para a surpresa de Raquel, Levi se revelou um homem jovem muito inteligente e interessante. Durante o tempo em que Levi esteve desaparecido, sua noiva encontrou outro homem, esquecendo completamente sobre Levi. Após ouvir a história confusa do jovem empresário, Raquel sentiu piedade e simpatia por ele. No dia seguinte, Levi voltou para ver Raquel e, para sua sincera surpresa, a convidou para um jantar em um restaurante. Segundo os jovens, foi esse jantar que marcou o início de algo especial entre eles. O início de seu relacionamento rapidamente desenvolvendo, o qual deu a ambos a esperança de algo maior do que apenas uma amizade comum. 6 meses depois, Raquel e Levi realizaram uma magnífica cerimônia de casamento, que surpreendeu até mesmo os moradores mais sofisticados da cidade com sua grandiosidade. Raquel decidiu não abandonar a casa que recebeu de seu falecido marido, mas sim renová-la. A casa havia literalmente se transformado diante de seus olhos e não mais lembrava Levi dos meses de confinamento e do porão escuro. Ao final de nossa história, gostaria de dizer que quando alguém recebe um presente, não deve reclamar do destino ou pensar que não é bom o suficiente, pois nunca se sabe que mistérios podem estar escondidos sob uma embalagem insignificante. Pode haver algo que mudaria a sua vida para sempre. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela e se você se surpreendeu com o desfecho dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!